Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo para orarmos juntos, abençoando o seu dia, concluindo o nosso devocional de hoje e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos deu hoje, que nos dirigiu, fala sobre finanças, fala sobre dinheiro. Sim, um tema às vezes tão espinhoso para se tratar quando se fala de palavra de Deus, quando se fala sobre fé, mas sim, a Bíblia nos ensina muito acerca do dinheiro e quando nós aprendemos com a palavra de Deus, nós estamos aprendendo na fonte mais precisa, segura e confiável. Então, se você puder, abra sua Bíblia comigo, vamos ler juntos o texto que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Paulo aos Coríntios 9, 6. Nós vamos ler esse texto e se você puder, como eu já te convidei, abra aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos e enquanto você abre a sua Bíblia para nós vermos esse texto, quero também te convidar a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu ou está chegando agora, se inscreva. Vamos aumentar o número de inscritos aqui no canal para que esse vídeo, esse canal chegue a mais pessoas. Temos centenas de vídeos aqui disponíveis, são centenas de devocionais. Cada dia um tema, um assunto, uma visão diferente de cada um dos textos que Deus tem nos dado aqui e tem sido uma bênção. Então se inscreva, deixe seu comentário, seu pedido de oração, pode deixar também aí um comentário, um testemunho, né, do que Deus tem feito na sua vida através desse conteúdo e compartilhe. Tem gente precisando ver essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Então vamos ao texto. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em você toda graça, a fim de que você, tendo sempre tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. A palavra de Deus fala sobre finanças e nós não precisamos ter qualquer receio, medo ou preocupação de falar sobre isso, porque são ensinamentos de Deus para que nós possamos ser prósperos. E esse texto aqui fala sobre isso, fala sobre nós sermos generosos com as questões financeiras, em você semear. Aqui o texto trata e referencia o dinheiro, aquilo que nós temos como recursos financeiros, sendo sementes, sementes que nós lançamos no reino de Deus. Quando nós fazemos generosidade com os recursos que estão nas nossas mãos. Seja aí na sua comunidade de fé, onde você professa a sua fé, onde você recebe ensino da palavra de Deus, seja com pessoas que Deus coloca no seu caminho para que você exerça caridade e generosidade, seja você investindo no reino de Deus, sabe, de uma forma ou de outra. Faça para o Senhor, seja generoso, é um princípio bíblico. Mas esse texto ele vai para além de simplesmente nós entendermos o princípio da generosidade, mas ele fala sobre Deus tornar abundante os nossos recursos para que nós realizemos boas obras. Olha o que está escrito aqui no versículo 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Ampla suficiência, ou seja, Deus está buscando corações generosos para que Ele possa entregar ampla suficiência de recursos. E esse texto aqui, ele é claro e objetivamente falando sobre dinheiro, sobre recursos financeiros.
onde você tem colocado os seus recursos, o quanto você tem exercido generosidade. Não tenha medo de ser generoso. Apenas confie que Deus é quem vai fazer a sua semente germinar. Veja bem, você pode poupar, você pode guardar dinheiro, você pode economizar. Tudo isso é muito importante e devemos fazer. Mas tudo aquilo que vem às nossas mãos, nós devemos agir com fé, confiando que Deus é quem é o provedor de todas as coisas na nossa vida. Se você continuar lendo esse texto aqui, no versículo 10 diz assim: é Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então, aqui o Senhor está dizendo sobre vida financeira, que quando somos generosos é porque Ele nos dá com abundância. Se você tem para ofertar, é Deus que dá. E quando o texto fala sobre nós semearmos muito e colhermos muito, ele está dizendo sobre Deus exercer um princípio de que quando você é generoso, e quanto mais generoso você é, mais você se torna um canal de Deus nessa terra. Nós vivemos nesse mundo e precisamos de dinheiro para fazer as coisas. Você precisa comprar coisas, precisa sobreviver e nós temos o dinheiro como esse elemento de troca. Nós pegamos o nosso trabalho, o nosso tempo, gastamos o nosso tempo para alguém que vai remunerar o nosso tempo, o nosso trabalho, as nossas competências com dinheiro. E nós vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar coisas, vamos bancar as despesas da nossa casa, comprar nossos alimentos, custear os nossos estudos, enfim, tudo é movido através do dinheiro. E nós temos que entender os princípios bíblicos para lidar com o dinheiro. E dessa forma nós saberemos que Deus é quem é o provedor de tudo. Então aquilo que você tem foi Deus que te deu. E você pode dizer, mas eu trabalhei, eu me esforcei. Que bênção! Foi Deus que te deu vida, Deus te deu saúde, te deu inteligência, capacidade de realizar as coisas. É Ele que sustenta tudo que você faz. O dia que o Senhor achar que chegou o tempo final da sua vida aqui nessa terra, nós todos vamos partir, assim como todo dia, né? Tantas e tantas pessoas, não sei se milhões, talvez, de pessoas morrem todos os dias no mundo. E nascem também. Deus é quem é o doador da vida, Deus é quem traz as pessoas à existência aqui nessa terra. Você está aqui me ouvindo agora porque Deus, Ele planejou a sua vinda, a sua chegada, e esse momento aqui Deus sabe de tudo na sua vida, Ele conhece a sua história. Então, os seus recursos, aquilo que você tem, veio de Deus, Ele é que é o provedor. E quando nós agimos generosamente, Deus enxerga em você um canal de bênção na vida das pessoas. Então, o que Deus deseja é que você tenha ampla suficiência, ou seja, que você prospere e que você seja abundante em toda boa obra. Ou seja, não deixe parar em você as bênçãos que Deus tem te dado. Seja generoso, porque quanto mais você dá, mais você recebe. É o paradoxo do reino de Deus. Não é quanto mais você retém que você vai ter, mas é quanto mais você oferta, quanto mais você dá, quanto mais generoso você é, mais, muito mais você terá, porque o provedor de todas as coisas é aquele que é dono do ouro e da prata. As dispensas celestiais nunca terão falta e Deus, Ele dá e dá com abundância. E Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa instrução. Que esses princípios e valores do teu reino acerca das finanças, acerca do dinheiro, venham ser ministrados no coração de cada um aqui que está comigo nesse tempo de devocional. E que o teu Espírito instrua para que sejam generosos, prósperos, que sejam aqueles canais da bênção do Senhor. Onde houver um agora, Pai, que está passando por um momento de escassez, de dificuldade financeira, de problemas, Pai, na vida financeira, que o Senhor possa trazer solução, recursos. Pai, traga tudo que essa pessoa está precisando nesse dia, para que ela possa saber que o Senhor, que é o provedor de todas as coisas, e te dou graças e te louvo
porque o Senhor sempre nos ensina o que precisamos para a nossa vida, em nome de Jesus. Um forte abraço, tenha um excelente dia, próspero, abençoado e até amanhã, se Deus quiser.